Bueno, estimados amigos de Sudamérica. Prezados amigos da América do Sul, vamos agora começar o nosso terceiro webinar sobre compra de trigo da US Wheat Associates com seus escritórios em Santiago do Chile. Estamos muito satisfeitos em vermos participantes de todos os países compradores que temos na América do Sul. Gostaríamos de lhes dar as cordiais boas-vindas a Cláudia Gomes, Maria Fernanda Martinez, eu, Oswaldo Seco, também Miguel e Andrés. Todos nós baseados no escritório em Santiago do Chile. Muito obrigado por participarem. É mais uma atividade virtual desenvolvida pelo nosso escritório para que nós possamos, então, dar apoio para poder ajudar todos os compradores e operadores logísticos de todos os moinhos da América do Sul. Mais uma vez, o nosso palestrante é o Sr. Howard O'Neill. Ele é um consultor especialista em compra e venda de commodities e especialmente de trigo. Também foi professor titular do Instituto IGP da Universidade do Estado de Kansas por muitos anos. Ao final da apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas e esperamos a participação de todos. Temos tradução simultânea para o português e para o espanhol. Há um ícone na sua barra inferior do Zoom chamado interpretação. Vão encontrar neste ícone em inglês. Se selecionar inglês, escutarão a apresentação no idioma original, ou português, e também, claro, em espanhol. Nós atualizamos, melhoramos a interpretação e a interpretação será bastante completa neste webinar. Também gostaríamos de lembrar que cada um consegue controlar o seu próprio microfone e também a sua tela. Estamos no formato Meeting. Para isso, pedimos que mantenham seus microfones desligados. E, ao final, podem, claro, abrir a sua câmera e a sua pergunta. Será um prazer poder vê-los e ouvi-los. Temos tradução simultânea nessa apresentação. Abaixo há ícone onde você pode escolher idioma português. Solicitamos amablemente desligar o microfone durante a apresentação. Pode ativá-lo no final, na rodada de perguntas. Obrigado. Então, adelante, Jay. Go ahead, Jay. Muchas gracias. Your mic, Jay. Your mic. Perfect. Oswaldo, are you ready? Perfeito. Oswaldo, estamos prontos? We are ready. Sim, estamos prontos. Bem, eu gostaria de iniciar agradecendo a US Wheat de Santiago. É um grande prazer estar aqui conversando com os clientes da US Wheat na América do Sul. Vamos falar hoje sobre frete marítimo para que a gente possa começar a apresentação. And let me just double check, Oswaldo. Vou apenas aqui conferir. Está funcionando? Perfecto. Perfect. Okay, well, thank you. And we'll Muito start. bom. Vamos começar então. Freight markets, Nós both vamos falar sobre os mercados globais, então, de frete marítimo, falando do setor tanto de transporte a granel quanto de contêineres. Vamos falar um pouquinho da história que aconteceu no ano passado, para que todos entendam como é que nós chegamos no mercado atual, por quê e o que é que tem impacto também nas tarifas hoje do transporte marítimo. Quando nós voltamos
Voltamos no tempo um pouquinho a mais de um ano. 2020, todo mundo dessa indústria de frete marítimo acreditava que o principal problema para o ano 2020 seria as normas estabelecidas pela Organização Marítima Internacional, a IMO, porque a IMO mudou a regulamentação sobre emissões e que isso teria grande impacto no mercado. Por isso, acreditava-se que haveria necessidade de instalar os lavadores nas embarcações, tanto para embarcações que trabalham com o transporte a granel ou contêineres para atenderem essas normas, essas regulações. E naquela época, nós temos então o tipo de combustível que é VLSFO, que é com baixo teor de enxofre, que era muito caro. Vamos lembrar que em dezembro de 2019, historicamente, as embarcações, tanto de transporte a granel quanto de contêineres, usam um combustível com alto teor de enxofre, é o combustível bunker. E como nós entramos em 2020, as regulações da Organização Marítima Internacional começaram a ser aplicadas, pedindo então que se reduzisse as emissões de 3,5% para 0,5%. Vejam que é uma queda bastante acentuada, principalmente quando analisamos os valores percentuais. E era isso, então, que essa indústria estava enfrentando como desafio. E para o que os donos estavam preparados? Para as novas regulações com relação a essas emissões, também a instalação de lavadores de gases, e esses lavadores custavam de 2 a 7 milhões de dólares por unidade. Isso significa que, dependendo de onde você estivesse fazendo essa instalação, ou se estava pedindo uma nova embarcação. Claro que nós sabemos que esses lavadores, elas também atuam com água para que elas possam fazer a lavagem correta desses gases antes de emitirem esses gases para a atmosfera. Nós também tínhamos preços muito altos do petróleo, do óleo cru, e o preço muito alto desses óleos com baixo teor de enxofre. Mas quando nós entramos em 2020, se lembrarem corretamente, o preço do petróleo despencou e o spread de preços entre os dois tipos de combustível com alto e baixo teor de enxofre também diminuiu muito. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E claro, a indústria do frete, os donos, né, das embarcações estavam esperando que o volume de carga aumentasse depois do Ano Novo Chinês e começaram a pedir mais navios aos estaleiros. Mas o que aconteceu? Ninguém estava preparado, né, para o que vinha pela frente, nem os armadores, nem ninguém. Ninguém estava preparado para a Covid-19, mas a Covid chegou, atingiu esse mercado e mudou tudo, desde volumes de frete e também a demanda de carga. 2020, então, se tornou o ano que ninguém conseguiu prever. As economias no mundo inteiro sofreram muito. Claro, nós também tivemos uma queda na demanda de transporte de carga. E com isso, nós tivemos uma queda no preço dos fretes e também o preço de combustível ficou bem mais barato, como a gente já viu no outro slide. Naquele momento, quando estávamos ainda no começo de 2020, até mesmo durante o restante do ano passado, esses mercados de frete tiveram uma queda. Eles estavam com muitas embarcações e pouca carga para ser transportada.
Aqui nós temos este gráfico que mostra, então, o spread entre os dois tipos de óleo de combustível, o com alto teor de enxofre, o HSFO, e o com baixo teor VLSFO. E vejam aqui que em diferentes momentos, principalmente no começo de 2020, esse ágio no preço para um combustível com baixo teor de enxofre contra o que tinha mais, tinha uma diferença muito grande. 200 a 300 dólares a mais para comprarmos o combustível com baixo teor de enxofre. Agora, quando olhamos à direita, vejam que esse spread diminuiu. Esse spread, na verdade, hoje é menor que 100 dólares por tonelada. Isso para a grande maior parte de 2020, mesmo agora em 2021. E algumas vezes, essa diferença chegou a apenas 30, 40 dólares por tonelada. Aqui nós estamos olhando exatamente onde nós temos esse tipo de óleo disponível. Nós temos no Golfo dos Estados Unidos, onde nós temos um valor muito barato, mas também Singapura, Hong Kong, Roterdã, com preços também bastante razoáveis para a compra desse combustível com baixo teor de enxofre. E o que aconteceu? Quando nós olhamos à esquerda deste gráfico, a linha azul mais forte para 2019 mostra o percentual de embarcações que usavam combustível com alto teor de enxofre. E essa porcentagem chegava até 90%. Agora vejam o que acontece com essa seta à direita. Vejam que conforme o preço do combustível com baixo teor de enxofre diminuiu, veja que agora o uso do combustível com alto teor de enxofre é menos que 20%. Então, caiu de 90 para menos que 20. Claro que as embarcações ainda podem usar o combustível com alto teor, desde que ele tenha os lavadores de gases instalados. As embarcações que não têm os lavadores de gases precisam usar aqueles com baixo teor de enxofre para atender às novas normas. E, mais uma vez, vejam que houve uma mudança muito grande no mundo todo. Aqui nós temos os lavadores, vejam que passou de 30% da frota para 30%. E também novas embarcações foram pedidas que já vinham com esses lavadores. E vejam que nós temos aqui um número até com quase 30%, aqueles de contêineres, embarcação de transporte de contêineres. E o que aconteceu, então, quando a gente avalia o índice báltico para commodities secas? Vejam à esquerda, esse índice de aproximadamente 2.000, mais de 2019 até 2020, mesmo entrando já em 2021, nós diríamos que esse índice teve muitos desafios. Vejam que fica aqui em torno de 2.000, mas quando a gente avalia abril deste ano, março, abril, a gente já vê um aumento bastante significativo nesse índice. Isso mostra que nós estamos vendo um salto quando a gente pensa no mercado dos últimos 60 dias, especificamente com relação a esse índice. E na última semana, agora a gente está vendo uma queda dessas altas, desses recordes, mas vejam que esses índices, aqui nós temos o mesmo gráfico, mas em vez de nós termos todo o índice para tudo, nós estamos agora nos concentrando no índice Panamax. Mais uma vez, eles também tiveram muita dificuldade para chegar em 1.500, mas vejam agora essas embarcações Panamax, que transportarão de 55.000 a 70.000 toneladas em carga. E vejam aqui o que aconteceu nesses períodos de março e abril. Uma outra coisa a ser avaliada, vou voltar uma tela aqui, eu peço desculpas. Esse é o índice até hoje de manhã. E o que aconteceu
nos mercados próximos, em outras palavras, num prazo de 30 dias. Quando nós passamos para essa próxima tela, à direita, na verdade, a linha direita que vocês veem é aquele mercado próximo de 30 dias, o mercado spot de 30 dias. Mas se vocês olharem para o lado direito, vocês vão ver a linha branca, que é o que a gente chama de curva futura, que é o FFA. É o acordo com os mercados para comercializar futuros de frete. E o mercado de futuros para frete está bem alto a curto prazo, mas vocês podem ver que nem todo mundo está tão otimista com as taxas de frete para o futuro. A mesma coisa vale no Supramax. Altos fretes aqui no mercado spot de 30 dias, mas um frete muito menor no mercado de futuros, se a gente projeta além de 2022. A maior parte da empolgação, do otimismo, está no mercado de curto prazo, até 30 dias. Quem está negociando no mercado de futuros pode travar um frete menor para daqui 4, 6 meses, 1 ano, etc. Nós temos que esperar para ver como é que isso acaba acontecendo. Nesse mercado aqui, nós vemos o FFA. Esse mercado com uma taxa diária mais alta no mercado de hoje. Isso aqui foi atualizado, eu deveria ter colocado o horário que foi atualizado. Isso aqui foi atualizado hoje de manhã. Desde hoje de manhã, nós temos as embarcações Capesize comercializando a 30... Desculpa, eu vou voltar. Eu falei errado. Dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Esse é o mercado para 7 de maio. É como que estava o mercado uma semana e meia atrás. 39 mil para Capesize, quase 24 mil para Panamax, Supramax, que é a embarcação que transporta de 40, 45, 50 mil toneladas. Agora a gente avança para o mercado de hoje. Então, aquele foi de uma semana e meia atrás. O mercado desacelerou um pouco. Houve uma queda no mercado desde o dia 7 de maio. Vocês veem que, em vez de 39 mil, para as embarcações Capesize, o valor está mais ou menos a 34 mil dólares por dia. Vocês podem ver que o preço caiu, os valores de junho permaneceram estáveis, então, entre maio e junho, o quarto trimestre desse ano, um valor um pouco mais baixo. E, olhando o ano fiscal, o ano calendário 2022, um valor mais baixo ainda. Vocês viram aquela curva projetando para frente. Já as embarcações Panamax e a Supramax, para o mercado de frete de grãos, vocês podem ver que o valor caiu para 24.500 aproximadamente. Maio, junho, um pouco menor para o quarto trimestre do ano. E projetando para 2022, uma queda para 16 mil dólares dia, numa taxa diária mais alta. O Supramax, bem parecido com a taxa das embarcações Panamax, em alguns casos um pouco mais alto, e inclusive para o ano que vem um pouco menor. Então você tem o Supramax bem próximo aos valores diários de uma Panamax. O despacho que tem que ser pago hoje provavelmente iria mostrar alguma coisa na casa dos 25 mil dólares. Fazendo as contas, daria mais ou menos isso. Agora vamos da taxa mais alta por dia, em dólares por dia, para dólares por tonelada.
que é o que os compradores de grãos querem ver. Eles querem saber quantos dólares por tonelada vai custar para levar os grãos dos Estados Unidos para o porto de interesse. Nós utilizamos a China e o Japão, como vocês verão na parte superior do gráfico, a China e o Japão como benchmark. Por quê? Tem muito volume comercializado nesses mercados. Entre Estados Unidos e China, dos Estados Unidos para a costa oeste, da costa oeste para o Japão ou para a China. É uma rota muito comum que nós podemos acompanhar e indexar diariamente. Do Golfo Americano para outros mercados, não se vê muito comércio todo dia, ou nem necessariamente toda semana, mas vejam na parte inferior, de 40 a 45 mil dólares dos Estados Unidos para o Chile, estimado para o mercado atual. 44 a 45 dólares, perdão, por tonelada. Isso é o que a gente espera vindo do Golfo dos Estados Unidos para o Chile, embarcações graneleiras. Aqui um gráfico mostrando o transporte do Golfo Americano para o Japão, utilizando o mesmo índice como um barômetro de como que está se movimentando o frete globalmente. A gente vê isso como um benchmark. E vocês podem ver que se a gente olhar lá à esquerda, em 2003, onde aquela linha vermelha cruza o gráfico, os fretes, historicamente falando, têm permanecido estáveis, com exceção daquele período ali de 2007, 2008, onde o mercado subiu vertiginosamente, mas no restante do período, utilizando o Golfo Americano para o Japão como benchmark, variou entre 40 e 60 dólares, com uma faixa de 20 dólares. E a gente está na parte mais alta dessa faixa. Se a gente olhar nos últimos 18 anos, mais ou menos. Isso nos faz perguntar, será que os fretes hoje devem cair um pouco? Será que subiram demais? Ou será que os fretes vão entrar agora num novo território e entrar num novo patamar? Vamos ver. Para quem leu o noticiário hoje cedo sobre carga seca a granel, que são pessoas que representam os operadores e os donos de embarcações, vocês podem ver que todos acreditam e falam quase cotidianamente que as estrelas estão alinhadas para que haja um grande crescimento econômico e um super ciclo no mercado de fretes. E se há um super ciclo no mercado de commodities, that must include ocean freight. Isso deve incluir frete marítimo. Ou seja, todos os proprietários ou operadores de embarcações estão um pouco nervosos, achando que nós poderíamos e devemos ter um grande aumento de frete. Ou seja, os proprietários de embarcações acreditam que sofreram financeiramente de 2019 até 2020, só que agora, passando por 2021, os bons tempos devem estar chegando. Bom, essa é a abordagem, esse foi o raciocínio lendo os artigos sobre frete marítimo. Nós temos que pensar quanto mais esse frete pode subir depois desse aumento atual que a gente observou nos últimos 3 meses. Eu acho que grande parte desse aumento foi ocasionado pelo pacote de incentivo do governo americano para tentar promover um crescimento econômico e um aumento da demanda do consumidor.
Vamos ver o que vai acontecer quando esse pacote de incentivo parar de ser injetado na economia americana. Aqui é um gráfico rápido que mostra os pedidos de novas embarcações para transporte de carga seca a granel. Como os proprietários sofreram financeiramente nos últimos 2 anos com as embarcações, eles não têm feito muito pedido de novas embarcações. Mas aqui está aquele gráfico novamente, o que vocês veem na extrema direita é a frota global de transporte de carga a granel. Parece que nós teremos um crescimento de 2% esse ano, ou seja, nós vamos aumentar as embarcações em mais ou menos 2% para transporte de carga seca a granel, que é um número razoável. Se os proprietários de embarcações conseguirem manter as mãos nos bolsos, sem pedir novas embarcações. Assim, eles terão um melhor controle sobre o mercado e conseguirão ter um melhor ambiente de preço. Só que se entrarem com muitos pedidos de novas embarcações, eles podem acabar estragando essa oportunidade, porque os preços não poderão ficar muito altos. A perspectiva para carga seca a granel. As pessoas estão otimistas. Os proprietários de embarcações sofreram em 2020 e estão de olho em 2021 e 2022 para que sejam momentos melhores. Momentos melhores, na opinião deles, significa um frete melhor, maior. Em geral, é uma expectativa até razoável. Eu não acho que vai acontecer algo muito extremo, os fretes não vão disparar, mas à medida que a economia global vai melhorando, como a gente espera, e saindo dessa crise com o Covid, as economias vão se abrir, vão se tornar mais robustas e, logicamente, nós podemos esperar mais demanda de transporte de carga, tanto para grãos, quanto para produtos de consumo, até embarcações de contêineres. Vamos ficar de olho nesse crescimento econômico, porque esse grau de melhoria econômica mundial é o que vai impactar os fretes marítimos daqui para frente. Isso é o que eu queria falar no setor de transporte de carga seca a granel. Agora eu queria falar um pouquinho do mercado de contêineres. O mercado de contêineres também teve um ano difícil, na verdade. Se nós olharmos para trás, nos últimos 10 anos, os proprietários de embarcações containerizadas sofreram muito, com retornos muito ruins. Muitas empresas com transporte de contêineres perderam dinheiro, muitas, inclusive, fecharam as portas. Só no ano passado, 1.900 contêineres foram perdidos no mar. Eu espero que a carga de vocês não estivesse num desses contêineres que acabou caindo no oceano. Mas nem tudo está perdido. 2021 tem sido um mercado melhor para embarcações containerizadas e esse movimento containerizado de produto, muito mais até do que carga seca a granel. Aqui o que eu acabo de discutir com vocês. As principais transportadoras de contêineres se tornaram 12. Houve muita consolidação por causa dos resultados econômicos ruins dos últimos 10 anos. Agora nós temos menos empresas, portanto, com menos concorrência. E essa queda na concorrência ajudou essas empresas a aumentarem as suas tarifas. Então, o que aconteceu em 2020? Nós vimos consolidação, nós vimos embarcações não utilizadas, pouco autocontrole de gestão, porque toda vez que uma transportadora aumentava o frete, tentando melhorar a situação, um dos concorrentes diminuía os fretes.
E depois os fretes voltaram aos níveis normais. Esse ano a gente teve muito mais autocontrole entre os concorrentes. Quando uma transportadora aumentava o frete, a concorrência fazia a mesma coisa e também aumentava o frete. Portanto, tem sido um ambiente diferente nessa área de autocontrole na gestão dos fretes nos últimos 6 a 8 meses, se comparado com anos anteriores. Of course, we've had this COVID situation. Claro, temos toda a situação com a Covid-19. E a Covid fez com que, no ano passado, todo mundo tivesse uma solicitação. Em função da pandemia e com o fechamento de mercados, em função da menor demanda, desde março do ano passado até este março de 2021, é que a gente não sabia o que ia acontecer e que nós teríamos uma recuperação econômica. Mas como será essa recuperação? Ela vai ser uma recuperação no formato da letra V? Vai ser uma recuperação no formato da letra U? Como vai ser essa recuperação econômica? Hoje, o que nós estamos testemunhando é mais ou menos de prevenção do suicídio, conscientização sobre doenças raras, And as that atividades de V-shaped integração que a gente recovery, já tinha comentado, I'm getting a bunch of os Spanish language passeios, over as my, recreações, estamos tendo uma interferência de um microfone aberto. Por favor, participar, interagir, aprender nós temos um microfone aberto. Por favor. sempre acompanhando problems. os Isso causou muitos problemas. Just to let the translators know, as I'm atividade talking, acadêmica. all I'm hearing is Spanish. Então, a gente está Yeah. compartilhando isso também. São alguns dos momentos que, Oh, it com as fotos, I'm esses sorry, momentos I são apologize. I don't think maravilhosos. it's the de estar junto com translators. I eles. think it's one of the participants with an open mic. You're correct. Thank you. Muito obrigado. At any rate, that V-shaped recovery has De qualquer maneira, essa recuperação em V está sendo bem-vinda, porque as economias estão melhorando, mas nós também temos problemas, porque tivemos também uma diminuição na demanda de transporte de carga, seguida depois de um aumento também até rápido nessa demanda de frete. Isso aconteceu de duas fontes principais. Essas duas fontes foram, primeiramente, quando todo mundo estava em casa, sem ir aos seus locais de trabalho, eles estavam comprando muitos bens de consumo que estavam sendo expedidos diretamente para a casa do consumidor. Parecia que todo mundo queria comprar roupa, eletrônicos, novos telefones, mas também equipamentos para se exercitar em casa. E, ao mesmo tempo, nós também tivemos um aumento nos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. E também para os consumidores, máscaras, álcool em gel, aventais, máscaras, são os EPIs, equipamento de proteção individual. E houve um aumento muito grande da demanda desses EPIs. Portanto, nós tivemos um aumento da demanda desses EPIs, além também de dispositivos médicos, e tudo isso no mesmo momento. O mercado por containers teve dificuldade para poder atender esse crescimento muito rápido e muito acentuado na demanda. E, claro que com isso, as transportadoras de transporte marítimo tiveram que melhorar a sua eficiência. Eficiência significa que eles precisavam de um turnaround muito rápido. Eles precisavam trazer os bens de consumo
A Ásia, principalmente da China, para os Estados Unidos e para a Europa e para outros mercados, fazer o seu descarregamento e muito rapidamente pegar esses contêineres vazios e retornar para a Ásia para que eles pudessem ser recarregados com mais bens de consumo. Por isso, eles não queriam esperar para que se carregasse grãos ou qualquer outra coisa, no que nós normalmente chamamos, não é, de backhaul, que é um movimento reverso, a logística reversa. Eles simplesmente pegavam todos os contêineres, colocavam numa embarcação e voltavam para o seu porto na China, em outra parte da Ásia. E claro que isso causou também um problema de logística no mercado de contêineres. Os turn times, eles tiveram que ser muito rápidos. Eles teriam que voltar muito rapidamente. E esse era o objetivo de toda a empresa. Nós tivemos uma grande série do que nós chamamos de GRI, que é um aumento generalizado das taxas. Toda empresa começou a aumentar o preço para fazer o transporte de contêineres de 200 a 400 dólares por mês. Com isso, o preço do transporte de contêineres aumentou muito e os serviços, ou a qualidade de serviços, diminuíram, sofreram impacto negativo. Aqui nós temos rapidamente um gráfico que mostra o que aconteceu na costa leste e oeste dos Estados Unidos. Vamos aqui olhar simplesmente a nossa seta em vermelho, à direita. Isso nos mostra rapidamente quanto que nós tivemos de aumento nessa demanda de carga, nas taxas também que foram cobradas, nos valores cobrados desde o final do ano passado até a primeira metade deste ano. Aqui nós temos um índice da Drewry. Esta linha vermelha, a seta vermelha, mostra que nós tivemos quase que 200% de aumento nesse índice para contêineres mundialmente. Vejam que foi um aumento muito grande. Quando nós avaliamos o que acontece hoje, vejam que agora nós tivemos uma certa estabilidade desses valores no último mês. Mas agora nós temos valores moderados. Nós tivemos uma queda nesses valores. Aqui nós temos os valores da Ásia para a costa oeste dos Estados Unidos. E vejam que mais de 5 mil dólares por contêiner chegou isso. Agora nós já estamos abaixo de 5 mil dólares. E nós esperamos que essa tendência com esse valor melhor seja mantido. E que nós tenhamos também uma reestruturação desses valores. Só um momento para eu poder avançar. Esperamos, então, manter valores moderados. Aqui nós temos, então, os valores spot de Los Angeles para Xangai e vejam como isso aumentou. E aqui embaixo, na porção inferior deste slide, vejam que nós temos aqui o container de 40 pés, o 40 FTE, de Chicago para o Chile, para um porto no Chile. Vejam o valor atual. Aproximadamente 1.500 dólares por container. Isso é um container de 40 pés. E nós sabemos que este container consegue transportar 25 toneladas de grãos. Então, façam a conta, nós teremos um valor aproximadamente de 60 dólares por tonelada. Quando vem da costa leste, o valor é um pouco menor. Vejam que o valor da costa leste para o Chile é de 1.100 dólares por container ou 44 dólares por tonelada. É importante lembrarmos que esses grãos que saem da costa leste, o grão em si é mais caro que aquele que sai de Chicago ou da região do Kansas. E apesar de o frete ser mais barato, o valor do grão é mais caro, principalmente quando pensamos em trigo. Apesar de nós conseguirmos o soft wheat da costa leste, vai ser difícil conseguirmos o hard red winter ou o
Spring, que vem da região de Chicago e do Kansas. Mas aqui nós temos, então, esses valores para grãos que chegam em contêineres, proteínas específicas. Também podemos contar com serviços que vêm da região do interior dos Estados Unidos para o Chile. A logística, como eu já disse, tem sido bastante desafiada. E eu acredito, eu diria até que tudo ficou bastante complexo. Quando eu falo, então, com a Maersk, a Evergreen, com essas grandes operadoras logísticas, o que eles me dizem é que a logística é complicada hoje e que vai se manter assim difícil até o final deste ano. Talvez, não é? Talvez, depois que a gente passe da temporada do Natal e que a gente pense agora no negócio de expedição por contêineres. Isso acontece em agosto e setembro. É importante que as pessoas já recebam todos os bens de consumo antes do Natal. Todos os produtos são embarcados e enviados antes do Natal. E depois de nós, então, passarmos dessa época, talvez em novembro, em dezembro, é muito provável que nós tenhamos um melhor valor. Então, valores, taxas e tarifas mais baratas e também o melhor manuseio de toda essa carga. Também é importante lembrar que as ferrovias nos Estados Unidos, a BNSF e também a Union Pacific, eles agora implementaram restrições de peso, no máximo 23,58 toneladas por container. E hoje nós temos exatamente esse valor. Na verdade, vai ser no máximo de 26, mais ou menos, toneladas. Mas vamos manter os dedinhos cruzados para que em novembro nós tenhamos melhores tarifas e serviços também de melhor qualidade. Aqui nós temos o container vindo de Los Angeles, de Long Beach, e vejam o recorde do que foi processado em números de containers. É por isso que a logística se tornou uma área tão desafiadora. E é importante a gente falar agora dos portos. Nos Estados Unidos, sim, nós gostamos de acreditar que nós desempenhamos um papel importante quando se trata de portos. Los Angeles, nós chamamos aqui de Long Beach, não é? Que é o principal porto de contêineres para os Estados Unidos. Só um minuto para a gente acertar o slide. É o nosso maior porto quando pensamos em embarcações com contêineres. Mas veja que Los Angeles é a 18ª quando nós pensamos no mundo todo. É muito pequena comparado a alguns portos na China, na Coreia, em Taiwan e em outros países. Nós achamos que o porto de Long Beach, em Los Angeles, ele manuseia, trabalha com grandes volumes, mas deem uma olhada quando a gente vê o restante do mundo, a Ásia já virou um porto pequeno. Aqui, este gráfico mostra o índice de serviços, os serviços on time e a confiabilidade. E como eu já discuti anteriormente, essas tarifas aumentaram com tarifas como nunca antes eu vi tão altas nos últimos 30, 40 anos. E os serviços, a qualidade dos serviços também diminuiu muito. E nós esperamos, então, que nós consigamos chegar num cenário melhor em breve. E, paralelamente a tudo isso, em função de tudo o que aconteceu, irão observar que a lucratividade operacional, quando a gente pensa em embarcações que trabalham com mercadorias containerizadas, que elas também tiveram um aumento no seu lucro. Vejam aqui Maersk e diferentes operadoras, a Costco, Evergreen. Todas essas empresas estão atingindo lucros recordes. Isso é muito bom
para essas empresas, que sofreram muitos nos últimos 10 anos. Agora, elas estão tendo um lucro muito alto, o que é bom. Mas, por outro lado, junto com tudo que é bom, não é? Sempre tem o outro lado da moeda. Nós temos outras repercussões, outros impactos que eu vou discutir daqui a pouco. Aqui vocês veem o que nós embarcamos em contêineres: soja, DDGS, milho e outros grãos, ração animal. O trigo não é uma commodity importante para ser transportada em contêineres, mas tem alguns trigos especiais, sobretudo um trigo com maior teor de proteína. Isso sim acaba sendo transportado em contêineres. Eu vou pular isso aqui. Para onde vão esses contêineres? A maior parte dos contêineres de grãos embarcados dos Estados Unidos para a Ásia, como vocês podem ver nesse gráfico de pizza, Taiwan, Indonésia, Vietnã, são os principais destinos desses contêineres dos Estados Unidos. Mas tem carga em contêineres que vão para a África, alguns que vêm para a América do Sul, sobretudo para grãos especiais. Algumas conclusões finais. A vacinação está aumentando para a Covid. Os óbitos têm caído, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E na Europa também. Nós esperamos que na América do Sul, eu sei que o Brasil está enfrentando algumas dificuldades, a gente sabe que a Índia também está tendo um problema bem sério, mas, felizmente, algumas regiões do mundo onde a vacinação está aumentando, onde a maior parte da população já está imunizada, os óbitos e as hospitalizações têm caído, que é uma coisa boa, e isso está ajudando as economias a se recuperarem. Espera-se que as economias globais gradativamente melhorem em 2021. Assim como em 2022. Todos adorariam que o Covid fosse uma história do passado, para que a economia fosse retomada. Se isso realmente acontecer, provavelmente nós teremos um aumento na demanda por transporte de carga. Eu não sei se nós teremos fretes mais altos para contêineres. Eu acho que nós já tivemos um grande aumento nos fretes de contêineres. Eu acho que daqui para frente, mesmo se a economia mundial melhorar, nós não devemos esperar um grande aumento no frete de contêineres. Talvez um aumento pequeno, mas mais para o final do ano, possivelmente um valor menor até do frete de contêineres. Mas tem até um espaço para aumento para esse frete de carga seca a granel, sobretudo para embarcações com mais de 30, 40 mil toneladas. Eu mencionei há pouco a única coisa que pode desandar, na minha opinião, a única coisa que a gente tem que prestar atenção, que pode estragar totalmente essa situação no mercado de contêineres, é se os lucros estiverem numa alta recorde, e se no final desse ano os contratos trabalhistas na costa oeste dos Estados Unidos, esses contratos vão se expirar, sobretudo com os sindicatos, e estarão abertos para renegociação. Portanto, todos esses trabalhadores sindicalizados nos portos do oeste estão de olho nesses lucros recordes das transportadoras. Estão se perguntando, a gente vai querer ficar com parte desse dinheiro. É verdade que
Esses estivadores na costa oeste ganham altos salários, $180 mil por ano. Mas com a situação de lucro das transportadoras, esses estivadores vão pedir aumento de salário. E isso possivelmente pode causar um certo problema no mercado trabalhista, sobretudo nas embarcações de contêineres, mais para final do ano, dezembro, janeiro. Nós temos que olhar isso de perto. Claro que isso não vai afetar o transporte de carga seca a granel, é uma questão restrita a contêineres. Para carga seca a granel, nós não teremos esse mesmo problema de mão de obra. Bom, era isso que eu queria dizer sobre transporte marítimo, tanto para contêineres quanto transporte a granel, durante 2020 e agora 2021, e o que eu acho que vai acontecer mais para o final do ano. Eu vou parar por aqui e, felizmente, a gente vê, sim, uma queda. Teve uma queda esse ano nos fretes de carga seca. E se vocês olharem na CBOT, na CME hoje, a Bolsa de Chicago, houve uma queda significativa, tanto no mercado futuro de trigo hard quanto soft. A boa notícia para um comprador de grãos na América do Sul, ou em qualquer lugar do mundo, na verdade, é que nas últimas 2 semanas, e sobretudo nessa última semana, houve uma queda no custo de transporte, sobretudo o custo do trigo e transporte marítimo. Pode ser um bom momento, portanto, para comprar grãos e para se proteger. Você tem que comprar quando o preço está em queda. Uma boa queda no preço das commodities, uma boa queda no frete marítimo pode ser uma oportunidade para comprar grãos. E com isso eu queria agradecer muito a todos pelo tempo e pela atenção. Foi um prazer. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vamos deixar para o período de perguntas agora, né? Muito obrigado, Jay, pela apresentação excelente. Agora, vamos para a sessão de perguntas. Nós esperamos que vocês tenham dúvidas e que nós possamos ajudá-los a responder essas perguntas. Vocês podem perguntar no idioma que vocês quiserem, espanhol, inglês ou português. Les recordamos que para hacer las preguntas Eu queria lembrá-los que para fazer a pergunta, vocês precisam abrir o microfone. también pueden activar su cámara. E se quiserem, podem abrir a câmera também. Mr. Jay, how are you? Oi, Jay, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muy agradecido por tu excelente presentación. Muito obrigado por essa apresentação excelente. Eu tenho uma pergunta para fazer. I'm going to speak in English because I'm receiving the translation. Eu vou falar em inglês porque eu estou ouvindo a tradução aqui. Can you hear me, Jay? Você consegue me ouvir, Jay? Yes, but I have to ask any question. I have to go to off or English. Para fazer pergunta, o que eu faço? Eu deixo aqui a interpretação no off ou em inglês? Jay, now you can hear me. Jay, agora você consegue me ouvir, né? Muito obrigado pela excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta, meu amigo. Why we see differences Por que existe uma diferença importante em certos períodos do ano
vessels de embarcações de mesmo porte Pacific Canada to South America vindo do Pacífico, do Canadá para a América do Sul, that are coming from Pacific US to South America. em comparação com as embarcações que vêm da costa oeste dos Estados Unidos para a América do Sul. Ou seja, uma diferença entre o que vem do Canadá e dos Estados Unidos, ambos na costa oeste. Miguel, the answer to that A is, resposta, Miguel, and this is what is sometimes very confusing in e isso confunde bastante no transporte marítimo. Quando você fala de Canadá aos Estados Unidos, mesmo quando se fala entre o Brasil e a Argentina, em comparação com as embarcações dos Estados Unidos, tem a ver com o que a gente chama de ballasting. O que é o ballasting? Muita gente não sabe. Quando uma embarcação leva uma carga para a Ásia, porque é um dos melhores exemplos que eu tenho, quando a gente fala da costa oeste dos Estados Unidos, quando eles levam uma carga seca a granel para a Ásia, de qualquer commodity, ela tem que colocar um contrapeso para carga seca a granel. Não tem nada para você trazer de volta, não tem carga para você trazer de volta da China para a América do Norte. Isso significa que a embarcação está navegando vazia, leva uma carga completa para a Ásia e cruza o Pacífico de volta vazio. Quando você está voltando vazio, por causa da curvatura da Terra, você chega na costa oeste dos Estados Unidos mais cedo do que você chegaria na costa oeste dos Estados Unidos. Então, às vezes, você tem embarcações vazias, que são os ballasters, que vão falar o seguinte: eu vou para Vancouver, no Canadá, a distância é menor e tem uma carga esperando para mim lá. Eu posso pegar essa carga em Vancouver e levar para o destino, como o Chile ou outros mercados. Agora, se eu tiver que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir mais para o sul, em termos de milhas náuticas, para chegar no porto de Portland, em Oregon, do que seria para o Canadá. Então, tem algumas embarcações que voltam vazias e que acabam recebendo um frete interessante para transportar alguma coisa do Canadá para a América do Sul em comparação com os Estados Unidos. Claro que tem commodities diferentes que estão disponíveis na costa oeste e não no Golfo dos Estados Unidos. Tem várias coisas, o custo do combustível, o porte dessas embarcações vazias que estão vindo do Pacífico, isso é importante para ver esses fretes mais competitivos do Canadá. Obrigado. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional para el señor Jay. Alguém tem alguma pergunta adicional para o Jay? Do any of your customers online, I'm just curious, have a general personal opinion? Algum dos clientes que estão conectados aqui tem uma opinião pessoal com essa alta no preço do trigo e do frete, depois uma queda? Vocês acham que é uma oportunidade para entrar no mercado? Vocês preferem esperar para ver o que vai acontecer? Vão esperar um pouco mais para comprar grãos? Eu não sei se alguém quer falar. Pelo que eu saiba, a maior parte dos moinhos, acho que desde o mês passado eles estão cobertos até agosto. Depende muito das ferramentas que eles estão usando. Talvez encontre ali uma janela de oportunidade, mas, em geral, nessa situação do Covid, todo mundo estava numa posição comprada. Que foi uma situação um pouco assustadora, né?
Thank you, Jay. Obrigado, Jim. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta en Se español, algum participante quiser fazer a pergunta em espanhol, em inglês ou em português, por favor, usem o seu idioma de preferência. el canal abajo apagado o el canal off. Podem Dessa- deixar no canal off para fazer a sua pergunta, porque assim todos poderão ouvir a sua pergunta, sem problemas. Por favor, se tiverem uma pergunta, coloquem em off. Conseguem me ouvir? Sim, sim, sim. Una pregunta a Jay. Eu tenho uma pergunta para o Jay. Peço desculpas porque será feita em espanhol. O que é que nós podemos esperar para o quarto trimestre este ano? E também para o primeiro TRI de 2022, considerando como estão os negócios, o cenário atual e também com essa expectativa de que a economia vá se... Está falando de produtos secos a granel, certo? Sim, o que é que nós podemos esperar a longo prazo se continuarmos, então, com esta perspectiva atual de que haverá uma recuperação? O que podemos esperar com relação aos fretes, principalmente para esse mercado? Quando nós pensamos, então, em frete marítimo para produtos secos a granel, historicamente e tradicionalmente, dezembro de todos os anos, também passando para o primeiro TRI do ano seguinte, nós temos uma tendência de ver um período de baixa. Nós temos um período no qual nós temos uma redução da demanda. De modo geral, eu diria que se nós avaliarmos o que acontece no último trimestre deste ano, vamos dizer, outubro, novembro, dezembro, eu esperaria uma taxa menor para produtos secos a granel e também em janeiro. Depois de janeiro de 2022, tradicionalmente, o que nós observamos é um aumento gradual nessas tarifas, depois, principalmente de fevereiro. Eu também gostaria de acrescentar que, claro, todo mundo está com os olhos na China. A China é o principal player. E a China está presente em tudo. Ela interfere no preço de commodities, do frete, tudo. É claro que nós não temos uma resposta. Nós não sabemos exatamente o que a China fará. Ninguém consegue prever isso com clareza. Mas o que nós sabemos para a China é que a China já começou a fazer compra de milho, da nova safra de milho dos Estados Unidos. Isso será para quê? Vai ser embarcado setembro, outubro dos Estados Unidos. E se a China continuar a implementar esse grande programa de expedição, talvez nós tenhamos até tempos melhores, talvez as tarifas aumentem, dependendo então dessa grande demanda proveniente da China. E a mesma coisa também pode se aplicar no primeiro TRI de 2022. Pensando no volume, mas acredito que o principal volume de volumes que serão embarcados para a China, seja soja ou milho, vai ser no último trimestre deste ano. Todo mundo está agora analisando a China para ver o que vai acontecer, principalmente quando a gente pensa nesta safra. Nós sabemos que a China é um grande comprador. Eles precisam alimentar a sua população e, portanto, precisam comprar muitos grãos. Eu não tenho a resposta. Claro, a China não compartilha o que fará com ninguém. Mas este é um assunto que nós devemos acompanhar muito de perto. Essa é a minha opinião geral. Uma redução pequena nas taxas, nas tarifas, mas eu acompanharia todos os movimentos da China, avaliando quanto eles estão comprando.
e quanto que vai ser enviado dos Estados Unidos para a China. Muito obrigado. I will add, since we seem to have a moment, I will add something. Como parece que nós temos um tempinho, eu gostaria de acrescentar mais uma ideia. China if you look at commodity prices, Se nós analisarmos o preço das commodities, freight prices, se analisarmos o preço do frete, not be at today's levels if it e se nós mantivermos, nós temos os valores atuais por causa da China. A China é responsável em função da sua atividade de compra. A China é responsável principal pelo aumento do preço de grãos e também no preço dos fretes. Se a economia da China sofresse uma retração, nós teríamos um impacto dramático. Nós voltaríamos para trás, nós teríamos um quadro pior. Isso significa que a China comprando commodities. Trigo esse ano também, que é uma commodity muito importante para a China, além da soja, do milho. Com certeza, a China é o principal player. Nós precisamos acompanhar os movimentos da China. Isso é o que nós temos que fazer, porque é a China que vai ditar como será o preço das commodities, o que vai acontecer com o preço do frete, e nós temos que observar e acompanhar. E depois também, não sei se alguém está interessado na minha opinião, mas apenas como uma outra observação, eu diria que eu, pessoalmente, eu estou intrigado, eu estou curioso do porquê a China tem esse grande volume de requisitos de compra. Eles estão comprando mais milho do que nunca, mais soja do que nunca, mais trigo, muito mais do que qualquer outro ano. Talvez eu esteja aqui perdendo alguma coisa de vista, mas eu não acho que eles têm uma demanda assim tão grande, uma necessidade tão grande para este ano. Pensando neste ano no mercado. Eu estou aqui intrigado. Por que que eles estão comprando tantas commodities? E eu só digo isso do ponto de vista que, para mim, a China está armazenando, ela está construindo a sua reserva. E eu fico me perguntando por que eles estão fazendo isso. Será que eles estão ficando preparados para alguma ação política e eles têm que fazer isso, esse armazenamento, essa reserva? Não sei. O que será que está acontecendo? Eu diria que é como se fosse um cisne negro, vai ser uma surpresa, dependendo do que vai acontecer. A gente precisa acompanhar mesmo a China muito de perto. E também nós temos que falar do risco que nós do mundo ocidental não temos. É o risco de termos 140 milhões de pessoas sem alimentos. Não é? Nós temos que pensar no tamanho da população. Sim. Com a população com mais de 1 bilhão, não é? E quantos que vão passar fome? E também a questão do clima e a colheita, que este ano foi muito pior. E com isso nós teremos impacto sim, em todo o comércio mundial. Havia uma mão levantada. Acho que vi alguém com a mão erguida, o senhor Enzo. Agora não vejo mais. Parece que não. Senhor Enzo, se o senhor estiver participando, tiver a sua pergunta. A minha dúvida já foi respondida. Muito obrigado. I have another question, Jay, something that Eu tenho mais uma pergunta, Jay. Gostaria de ter o seu ponto de vista. Aqui na América do Sul, o que nós observamos, não neste ano, mas há alguns anos,
nós vimos a importação de mais de 600 mil toneladas de trigo em contêineres. O senhor vê a possibilidade de, no futuro, nós termos preços competitivos, pensando na comercialização de grãos containerizados, em vez de termos essa comercialização a granel? Sim, esse ponto é muito importante. Nós precisamos acompanhar com muito cuidado o preço, as movimentações do preço e o spread de preços entre o que vem containerizado e o que vem a granel. Mais uma vez, se nós voltarmos 5 anos no tempo, os contêineres sofreram, como eu já disse. E, de modo geral, quando as tarifas do granel seco aumentou, o preço dos contêineres não aumentou. Eles se mantiveram baixos. Eu diria que ficou bem barato por muitos anos. E quando isso acontece, comparado, então, aos grãos secos a granel, a gente vê uma troca, as pessoas mudam. Elas saem do granel seco para containerizado. E com isso a gente vê um aumento nos negócios containerizados quando pensamos nas exportações que saem dos Estados Unidos, seja para a Ásia ou para a América do Sul. Há sim oportunidades quando o preço de frete por contêineres diminui comparado ao aumento do preço de grãos secos a granel. Quando nós pensamos no ano passado, foi o oposto. As tarifas de frete containerizado aumentaram muito e aumentaram muito mais rapidamente que a dos grãos secos a granel. Agora, hoje, as tarifas containerizadas, elas já aproveitaram as oportunidades. E isso talvez dure mais um ano, quando a gente pensa nesses alto valor das tarifas containerizadas contra o seco a granel. Mas a gente pode, de repente, ter um novo ajuste nessa relação, nessa proporção. Mas não no ano que vem. Não acho que isso vai acontecer no ano que vem. Porque os containers entraram no que eu chamo de super ciclo de demanda de transporte de carga. A única exceção seria se alguém chegasse e dissesse: eu não preciso de 40 mil toneladas de, por exemplo, do spring wheat com alto teor proteico, eu preciso de um volume menor. Ainda assim, o container seria atraente pensando o volume, pensando no produto, por exemplo, trigo ou um outro produto. Mas eu acho que isso não vai acontecer no atual ambiente que temos. Sim. Nesse caso, estamos falando aqui dos negócios dos Estados Unidos e de produtos sendo embarcados para a América Latina. Mas muitíssimo obrigado pela sua resposta. E, Miguel, apenas para colocar ainda mais em perspectiva, se nós avaliarmos as expedições semanalmente por container dos Estados Unidos, então a partir dos Estados Unidos, e eu coloco isso no meu relatório de transporte, que é semanal. E o que sai dos Estados Unidos para o mundo todo, o valor diminuiu muito. Nós exportávamos 130 a 140 mil toneladas semanalmente em contêineres. E no relatório da última semana, nós temos 58 mil toneladas. Isso significa que caiu pela metade. Isso porque essas tarifas para fazermos o transporte em contêineres aumentou muito. Muito obrigado, foi excelente. O senhor Douglas parece que tem uma pergunta. Sim, muito obrigado. Muito obrigado por organizar o evento. Jay, a minha pergunta é com relação aos pedidos. Quando nós olhamos para o futuro, a gente não tem muita perspectiva pensando em novas embarcações. E, aparentemente,
esses pedidos e as entregas serão realizadas este ano. O senhor acredita que essas entregas vão também comprometer ou interferir nos preços, considerando, então, o que vai chegar em 2021? E também, qual é a perspectiva para novos pedidos, considerando as novas taxas de frete que temos hoje? Keeping a couple of things in perspective. Vamos colocar algumas coisas em perspectiva aqui. O último grande aumento de pedidos de novas embarcações, isso chegou em 2006, 2007. E essas entregas foram feitas em 2008. A vida útil de qualquer embarcação, na verdade, é de 25 anos. Então, em geral, quando uma embarcação está com 25 anos de idade, ela já está velha. Em geral, está prestes a se tornar sucata. Mas se você pegar esse último grande pedido de embarcações em 2006, 2007, 2008, a gente não está nessa marca dos 20 anos. O que eu quero dizer, a gente ainda tem um número bom de embarcações que não são velhas demais, que não estão perto ainda do final da vida útil, mas daqui a alguns anos, essas embarcações vão chegar assim nesse ponto. Então, um aumento de 2% de novas embarcações a granel, e é isso que está sendo sucateado ou vendido para sucata. Esse aumento de 2% no número de embarcações é o número adequado. Isso não vai causar nenhuma grande oscilação no preço do frete, nem para cima nem para baixo. Se houvesse 4%, 5% de aumento de entregas de novas embarcações, isso causaria um excedente de oferta, considerando a situação econômica atual. E isso é algo que a gente tem que observar de perto, porque essa atitude, a opinião dos proprietários de que nós estávamos num super ciclo, levam as pessoas a pensar o seguinte: essa é uma oportunidade de ouro, temos que começar a comprar embarcação de novo. A gente pode até ter um aumento de mais de 2% nas novas embarcações. Em geral, esses proprietários de embarcações ficam empolgados demais toda vez que existe uma retomada do mercado. Bom, para responder a sua pergunta, por enquanto, eu não vejo um aumento significativo de novas embarcações ainda que venha a levar uma queda no preço do frete, só por esse motivo das novas embarcações. Mas vamos ficar de olho para ver se isso acontece. Obrigado. You know, I will also add quickly, just for a quick Eu moment. também queria acrescentar. Essa lei de emissões da IMO 2020, da Organização Marítima Internacional, todo mundo sabe qual que é a atitude global hoje sobre mudança climática e a necessidade da gente fazer alguma coisa sobre a mudança climática. Isso tem afetado também a indústria de frete marítimo. Estima-se que o embarque marítimo represente 17%, 17% a 20%, dependendo da pesquisa que você lê, das emissões globais de CO2. As pessoas acham, a indústria acha que é responsabilidade do setor reduzir ainda mais as emissões, reduzir mais do que 0,5%. Quando a gente chegar em 2025, nós teremos medidas mais restritivas ainda sobre as emissões das transportadoras marítimas pela Europa, pelos Estados Unidos,
e por outros mercados. Os governos vão colocar restrições ainda mais rígidas sobre as emissões de CO2. Portanto, tem muitos proprietários de embarcações que se perguntam o seguinte: se eu fizer um pedido de uma embarcação nova hoje, essa embarcação vai ter que ser movida a gás natural, vai ser movida a hidrogênio, eu vou colocar velas. Isso está sendo feito em algumas embarcações. Eu coloco velas nas embarcações. O que eu faço hoje para tentar atender essas leis mais rígidas que vão chegar em 2025? A gente tem que ficar de olho nisso também. Jay, ¿me escuchas? Jay, você está me ouvindo? Ouço. Jay, ¿ahí me escuchas, Jay? ¿Sí? Mira, volviendo al tema de la disponibilidad de buques. Voltando à questão da disponibilidade de embarcações para frete no mundo. Muitos anos atrás, hace vários anos já, especificamente. Muitos anos atrás, sobretudo em 2008, houve uma alta recorde nos fretes. E todas as empresas, na verdade, todos os armadores estavam lotados de pedidos. Isso causou uma baixa importante nos fretes. Número de buques sem uso, basicamente. E um grande número de embarcações não foram utilizadas. Agora, novamente falando com traders, eles falam: por que o frete está tão caro? Porque a demanda está maior que a oferta. Ao mesmo tempo, você está dizendo que você não espera novos pedidos de embarcações por vários motivos. Um deles, que para mim é muito importante, é a questão das emissões e das contaminações que pode haver. Como você vê o mercado? É verdade que a demanda está maior que a oferta? Ou é uma coisa isolada na China? Qual que é a sua opinião? Você está dizendo que a demanda por embarcação é maior do que a oferta de embarcação? Quando a gente fala com traders, a explicação que eles dão para a alta do frete é de que existe mais demanda por embarcações do que oferta. Well, ¿es así o no es, o hay otro motivo? Você concorda ou tem outro motivo? As is true with many things, it's a yes and a no answer. Como para muita coisa, a resposta é sim e não. Is there a tightness in ship supply right now? Existe uma escassez de oferta de embarcação? A resposta é sim. Pode culpar a China, porque se você observar o transporte de grãos, mas também minério de ferro, carvão e outras commodities transportadas a granel no mundo inteiro, você vai ver que a maior parte dos países da Europa, África, América do Sul, países do Sudeste Asiático, não existe grande aumento de demanda. Está todo mundo comprando exatamente o mesmo volume, talvez um pouquinho a mais do que comprava um ano ou dois atrás. Em geral é assim, mas olha a China. A China é o único país que deu um salto nas compras. Minério de ferro, carvão, grãos e outras commodities. Então, sem dúvida, houve um aumento na demanda. Esse aumento na demanda causou uma certa escassez logística. E em transporte marítimo, isso aconteceu nos últimos 2 meses. Também teve um desequilíbrio entre os oceanos.
Por exemplo, tem períodos do ano em que a gente fala, tem uma escassez de embarcações no Pacífico, mas não existe uma escassez no Atlântico. Ships that get out of position. Então, tem embarcações que são deslocadas com base nas rotas comerciais. Mas isso acaba sendo ajustado, porque quando você tem embarcações demais no Atlântico e falta de embarcações no Pacífico, depois de 1 ou 2 semanas, você vai ter mais embarcações indo para o Pacífico. E esse desequilíbrio acaba se corrigindo. De maneira geral, eu diria que não existe uma falta de embarcações. Será que está apertada a situação? Sem dúvida. A demanda está absorvendo a oferta de embarcações? Sim, mas eu não vejo crise, eu não vejo nenhuma emergência ou grande escassez de embarcações. E tem novas embarcações que vão entrar em operação. Eu também acho, quando a gente fala de disponibilidade de embarcações entre o Atlântico e o Pacífico, nós também temos que ver a disponibilidade por tamanho. Como eu mencionei, nos últimos anos, a gente está construindo novas embarcações. Mas que tipo de embarcação a gente está construindo? São mais embarcações maiores do que as embarcações menores. Isso também é um ponto importante para ficar de olho. A gente está construindo mais Capesize, mais Panamax, e o que a gente chama de pós-Panamax, que é o Panamax maior, que é grande demais para passar pelo canal do Panamá. Só que a gente não está construindo tanto Handymax. Então é bem possível, e isso acontece com frequência, se você for um comprador de grãos, e você fala o seguinte, eu só preciso de 30 mil toneladas embarcadas, eu não preciso de 60, 70 mil toneladas, só preciso de 30 mil. É? Provavelmente eu vou ter mais dificuldade em encontrar uma Handymax para 30 ou 35 mil toneladas. Vai ser mais difícil encontrar uma embarcação para essa capacidade do que para encontrar um Panamax ou um pós-Panamax. Depende do oceano em questão e depende muito do tamanho de embarcação que você precisa. Vai ser importante, daqui para frente, para os compradores dizerem: a maior embarcação que eu conseguir, melhor. Melhor vai ser o frete. Em alguns mercados, o Handymax e o Supermax custam mais do que o Panamax. Então, eu posso te mandar 65 mil toneladas de trigo a um preço menor do que eu cobraria para embarcar 30 ou 35 mil toneladas. Então, isso é algo que tem que ser observado também. E no caso da América do Sul, isso vai levar a uma consolidação das empresas ainda maior do que existe já de consolidação hoje. Mínimo atrativo para poder comprar. Neste momento, em Sudamérica, para que seja interessante comprar. Por enquanto, muitos pequenos moinhos, moinhos médios, acabam comprando um pool de compra. Com o tempo, como você falou, você vai ter menos embarcações pequenas disponíveis e mais embarcações grandes. E nós vamos ter mais colidação ainda entre os grandes na América do Sul. Alexis Durin. No argument, Oswaldo, I agree with you. Eu não posso discutir, eu concordo com você. Você está me ouvindo, né, Jay? Sim, perfeito. Don Alexis Durin está perguntando... O Alexis Durin está perguntando: o aumento dos preços para transporte a granel em contêineres só para as rotas na China e as rotas dos Estados Unidos, da América Latina, não tiveram
muita mudança. Então, se supõe que existe uma atividade especulativa por causa da China. São buques Trans-Panamax. Não existe falta de embarcações, são embarcações Trans-Panamá. Well, again, there's a tightness because Bom, a situação está apertada porque houve um aumento na demanda por transporte de carga nos últimos 6 meses, mais ou menos. Sobretudo nos últimos 3 a 4 meses. Mas nós temos muitas pessoas fazendo perguntas, não é? Por que a China está fazendo o que está fazendo? E nós não sabemos. Nós simplesmente não sabemos. Mas, mais uma vez, o assunto número 1 é a China. O que a China está fazendo e por quanto tempo a China vai continuar a comprar. E nós não temos uma boa resposta para isso. Eu poderia falar muitas coisas sobre este assunto, mas eu não quero aqui passar, não é, o dia todo falando sobre o assunto. Eu estou, sim, bastante preocupado. Quando a gente lê o noticiário, principalmente o noticiário agrícola, o noticiário agrícola mais recente, a China fez análises, ou solicitou análises de empresas independentes, até a Reuters, que dependia até de informações provenientes da China. E publicava-se, então, sobre o mercado chinês, o inventário chinês, o estoque chinês de grãos, as estimativas de importação. A outra empresa é a JCI Hamberlin, que também colaborou muito com os Estados Unidos. Empresas de consultoria, de análise do que está acontecendo na China com relação a grãos. E mesmo essas grandes empresas de consultoria analítica na China fecharam. Os CEOs dessas empresas foram presos. Fica muito óbvio que a China quer controlar a informação que sai da China para o mundo. Isso é bastante assustador. Eu não sei o que está acontecendo ou por quê. Não sabemos quais são as motivações, o que é que está por trás dessas ações. Mas há muita coisa acontecendo sim na China e a gente simplesmente não entende tudo. Senhor Alexis e outros colegas acham que se trata de uma atividade especulativa, não é? De diferentes setores. Nós vamos encerrar por aqui. Queremos agradecer a excelente apresentação do Jay O'Neill. Também gostaríamos de acreditar a presença de vários países. Estamos muito satisfeitos com a participação. E o próximo webinar, a de número 4 e a última desta série, acontece na próxima quarta-feira, dia 26, no mesmo horário, 16 horas no Brasil. O Jay vai nos falar sobre contratos de compra e o Sweet Associates de Santiago também fará uma pequena apresentação sobre métodos de compra. Será a nossa última sessão desta série de webinars e nós esperamos, então, que depois a gente tenha uma participação igual ou melhor. Gostaríamos de, mais uma vez, reforçar que, para acessarem o webinar, por favor, usem o mesmo link usado hoje e nas apresentações anteriores. De qualquer maneira, enviaremos um e-mail para que nós possamos relembrá-los e que possamos ter uma audiência tão boa quanto a de hoje. Muito obrigada a todos. Esperamos também que tenham perguntas para a próxima quarta-feira. Muitíssimo obrigado, Jay. Muito obrigada, equipe de interpretação. Muito obrigado, Jay. Hasta luego. Gracias a todos. Até mais. Muito obrigado.